Olá, bom dia! Paizinho querido, te entregamos a nossa leitura. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Amém. Capítulo 2. Perdemos a nossa cosmovisão cristã. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Está em Mateus 22, 37 e 38. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso está em 1 Coríntios 14, 14 e 15. Você deve estar se perguntando, o evangelho da salvação? Qual o problema com o evangelho da salvação? A resposta é, nenhum. Não há nada de errado com a parte do evangelho que fala sobre a salvação. Mas, como evangélicos, temos falado sobre a mensagem da salvação, ser nascido de novo, sobre se converter, novo nascimento e sobre salvação em Cristo, como se a experiência da salvação fosse a única mensagem bíblica. Jesus ensinava que a única maneira de se entrar no reino dos céus era por intermédio dele, mas sempre colocava a salvação dentro do contexto da mensagem completa do reino dos céus. Ele nunca se referiu ao evangelho da salvação. Jesus ensinava o evangelho do reino, salvação e as verdades sobre cada dimensão da nossa vida. Mesmo assim, mais de 150 anos de trabalho missionário têm sido dominados por esse conceito da salvação como sendo o nosso único objetivo. O resultado dessa mensagem deficiente do evangelho é tão trágico quanto um adultescente, que, apesar de ser capaz de desenvolver a própria vida, vive às custas dos pais. Algo errado aconteceu. O plano de Deus foi interrompido e a pessoa não se desenvolveu por completo. A pessoa ainda é preciosa, mas os planos e propósitos de Deus para ela foram distorcidos. Esse princípio é o mesmo para o reino. Não é somente para nascermos de novo, mas também devemos crescer nas verdades de Deus, pois elas se aplicam a todas as áreas de nossas vidas. Devemos ter nossas mentes transformadas e nossos pensamentos cativos pelas verdades do grandioso reino de Deus. Devemos saber como é que Deus quer que vivamos. No que o Dr. Michael Cassidy, da África, chamou de a grande reversão, nós pegamos a mensagem integral ensinada no Antigo e Novo Testamento e reduzimos a uma mensagem a respeito do ponto de entrada para o reino. O início se tornou o alvo, salvação. Queremos que as pessoas sejam salvas. Quando conseguimos que sejam salvas, queremos vê-las na igreja. A partir daí, voltamos para alcançar aqueles que nunca ouviram a mensagem. Esse tem sido o nosso conceito de missões, isto é, evangelização. Quando o povo ouve uma mensagem sobre a salvação e quando igrejas são implementadas, sentimos que a nossa tarefa foi cumprida. 100 anos atrás, os fundadores da igreja teriam ficado assustados com essa super ênfase na salvação, excluindo o restante da mensagem bíblica. A mensagem que reformou as culturas ocidentais e construiu nações com valores cristãos sólidos não foi o evangelho da salvação, mas sim o evangelho do reino, incluindo a salvação. As verdades do evangelho do reino existem para nos transformar enquanto nos ensinam sobre como viver em cada área de nossas vidas. Então, nossas vidas são transformadas para serem sal e luz para as nossas famílias, vizinhos, comunidades e, finalmente, nossas nações, fazendo delas lugares melhores para se viver. Não comunidades perfeitas, não o céu na terra, porém comunidades melhores, porque a influência do bem pode ser maior que a influência do mal. Existem grandes exemplos na história. A transformação de vidas foi tão enfatizada na história da igreja que se fala que nunca existiu um avivalista usado por Deus que acreditasse que seus propósitos se cumpriam com o avivamento. Todos acreditavam que o avivamento verdadeiro culminava na transformação significativa das suas comunidades, por meio da influência da igreja avivada em toda a sociedade. A igreja primitiva transformou Israel, revolucionou o Império Romano e estabeleceu o alicerce para que países da Europa Ocidental se tornassem as nações mais prósperas do mundo. Como isso é diferente daquilo que temos visto na história moderna de missões? Hoje, a África evangelizada apresenta uma situação pior em todas as áreas de sua sociedade: doenças, criminalidade, justiça, economia e família, do que antes de chegar ao cristianismo.
A América do Norte tem um número enorme e aparentemente crescente de cristãos praticantes, mas decrescente em termos de valores morais e da qualidade de vida. Missionários trabalhando na Índia dizem que, enquanto divulgamos que a Nagalândia é 80% cristã, ignoramos que 70% dos adolescentes da capital desse estado são viciados em drogas. Ruanda, com uns 60 anos de avivamento contínuo na igreja, pratica genocídio nas guerras civis tribais. Alguns dizem que hoje existe um número de cristãos no mundo maior que o total de cristãos que já existiu na história. Onde está o poder para influenciar e transformar as comunidades que o apóstolo Paulo, São Patrício, Calvino e muitos outros experimentaram em suas épocas? Será que o resultado da evangelização moderna reflete o venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Com certeza não. Então, onde foi que erramos? Como conseguimos chegar a um evangelho tão reduzido? A boa notícia é que existe resposta para esta pergunta. Podemos dizer, boa notícia, porque o primeiro passo para poder mudar é sabermos onde está o problema. Nesse caso, um dos problemas é que perdemos a nossa cosmovisão cristã. Eu vou ler o capítulo todo. O pensamento cristão dividido. Através dos 2 últimos séculos, os cristãos, especialmente os evangélicos, têm desenvolvido uma visão dividida do mundo. Esse processo foi acontecendo em tempos, regiões e denominações diferentes, mas podemos dizer que atualmente esse pensamento dicotômico domina a maior parte do cristianismo. Essa dicotomia se desenvolveu da seguinte forma: uma parte da igreja era da opinião de que a salvação era por conta de Deus, portanto a responsabilidade da igreja era de cuidar das necessidades básicas do homem, como alimento, vestuário, abrigo, saúde e talvez até educação. Outra parte da igreja reagiu com um forte não. Sua opinião era de que somente a alma do homem e a vida eterna tinha valor. Portanto, o objetivo desse grupo se concentrava na salvação do homem. Eles se diziam preocupados com os assuntos espirituais, enquanto os do grupo anterior se preocupavam apenas com os materiais. Aqueles que achavam que a função principal da igreja era somente a salvação dos homens se tornaram conhecidos como evangélicos e começaram a se referir aos membros do outro grupo como liberais. Os evangélicos estavam preocupados com os assuntos eternos e espirituais. Os liberais estavam mais preocupados com os assuntos mundanos do dia a dia. Os evangélicos pregavam a mensagem espiritual da salvação e se concentravam nos assuntos sagrados. Já os liberais, na opinião dos evangélicos, pregavam o evangelho social e estavam mais preocupados com os assuntos seculares. Essa cosmovisão aumentou com a ênfase crescente na volta imediata de Jesus e o conceito de que tudo que era secular iria para o inferno. A intenção deste livro não é tratar desses assuntos de maneira abrangente. Essa é uma maneira bastante simples de se analisar temas doutrinários consideravelmente bem mais complexos. O que estou querendo ressaltar aqui é que, simplesmente, uma visão dividida do mundo invadiu a igreja e a transformou a salvação de almas na principal mensagem do evangelho que pregamos hoje. Os cristãos, em sua maioria, tornaram-se mais preocupados com os assuntos espirituais, da fé, salvação, oração, batalha espiritual, curas e céu. Começamos a crer que só tínhamos tempo suficiente para conseguir salvar almas e mais nada. Aí o evangelho dividido, ela coloca um quadrinho aqui, entre a parte espiritual e do outro lado material, salvação e do outro lado social, eterno do outro lado temporário, celestial, terreno, evangélico, liberal, sagrado, secular. A tragédia nessa divisão, como acontece na maioria dos casos, é que ambos os lados estavam certos e ambos os lados estavam errados. Os evangélicos estavam certos com a relação ao que o evangelho era e errados no que eles pensavam que o evangelho não era. O evangelho que Jesus ensinava, fundamentado nos ensinamentos completos de Deus a Israel, por intermédio de Moisés e dos profetas, era uma mensagem que lidava com o pecado e salvação, céu e inferno, oração e batalha espiritual. Os liberais, por sua vez, estavam corretos ao dizer que também era uma mensagem sobre o desejo de Deus por um governo justo, por distribuição de renda justa, pelo uso apropriado da ciência e da tecnologia, da comunicação, artes, família e todas as outras áreas da vida. O resultado de um evangelho dividido e reduzido é fácil de ver no mundo em que vivemos atualmente. Nunca ouvi antes da história tantos cristãos em tantas igrejas, em tantas nações, falando tantos idiomas, mas creio
que também é justo dizer que nunca a expansão da igreja teve tão pouco impacto em suas comunidades como nos dias de hoje. A igreja evangélica atual é uma igreja enorme, porém fraca, pois perdemos a maior parte da mensagem do reino. Podemos dizer que os assuntos sociais, econômicos e jurídicos de nossas comunidades não são problemas nossos, porque temos uma visão dicotômica do mundo. Somos líderes espirituais e não nos preocupamos com os problemas seculares. Porém, não precisamos parar de pregar a mensagem da salvação individual, mas sim precisamos desesperadamente recuperar as verdades essenciais contidas no restante da mensagem do reino de Deus. Temos de renovar a nossa mente e ver as nossas vidas transformadas, alinhando todos os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus Cristo. Só assim a igreja do século XXI vai conseguir mudar o mundo e só então o corpo de Cristo será não apenas grande e diversificado, mas também reconquistará a sua capacidade de influenciar. Forte, né? Esse capítulo 2 e é uma grande realidade, é assim que eu vejo. Minha mãe foi pra igreja em 90 e qualquer coisa e eu cresci vendo esse contexto de uma forma muito real, né? Onde não podíamos nada que não fosse essa parte espiritualizada, porque era como se fosse errado, e ao mesmo tempo tinha mesmo essa visão dividida e ainda se perpetua, mesmo que alguns não aceitam, cresceram como eu e não fazia sentido, mas acaba vivendo as consequências disso, não é? É bem forte esse capítulo. E eu espero que Deus fale com você, que você tome consciência de, será que eu estou vivendo assim?